Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. A partir desse momento, nós estamos começando mais uma aula de Excel e hoje nós vamos ter uma aula de Excel avançado, em que a gente vai trabalhar com fórmulas compostas, com múltiplos filtros, e a gente vai criar um sistema de cadastro, de controle de cadastro de funcionários de uma empresa, exatamente como a gente está vendo aqui. Nós temos aqui uma listagem com vários funcionários da empresa. Nós temos uma barra de pesquisa para a gente fazer as buscas através de filtros. E nós temos aqui os filtros, nome completo, cargo, nível e área de atuação. A gente pode colocar quantos filtros a gente quiser baseado nas colunas que a gente tem dentro da nossa planilha, tá? Da base que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui fazer a busca pelo nome completo, coloca as iniciais aqui, ele já faz um filtro, tá vendo? Não tem ninguém com essa letra? Tem. Então, se a gente fizer uma busca por cargo e a gente colocar aqui, por exemplo, colaborador, tem que respeitar maiúscula e minúscula, tá? Ele busca colaborador. Se a gente colocar aqui vendedor, ele busca todos os vendedores, olha. Motorista, todos os motoristas e assim por diante. Se nós colocarmos aqui o filtro pelo nível de acesso, aí é numérico, coloca o número 1, ele puxa todos com nível 1. Número 2, todos com nível 2, e assim por diante, tá vendo? E se a gente colocar por área de atuação, a gente tem aqui interno, externo, home office e híbrido. Então, hoje a gente vai aprender a fazer um sistema desse completo. É mais fácil do que parece, tá? Não sai daí, que a gente vai começar mais uma aula top aqui no nosso canal. Pessoal, primeiro passo para a gente começar uma aula, nós temos aqui uma pasta do Excel aberta, tá? Em que nós temos duas planilhas, uma que é onde a gente vai aplicar o filtro, né? Vai criar a nossa barra de pesquisa, o nosso controle de cadastro de funcionários, e uma base, que são todos os funcionários cadastrados aqui que a gente tem para poder preparar essa aula. São mais de 300, tá? O que a gente precisa fazer em primeiro lugar para poder começar a criação desse sistema avançado de busca? Nós precisamos pegar a nossa base de dados e transformar ela em tabela. Eles não estão como tabela ainda. A gente precisa ter uma tabela para poder trabalhar e fazer a nossa aula em cima dela. Como que é feito? Em qualquer campo que você clicar aqui na sua base de dados, você aperta as teclas Ctrl mais T, ele seleciona tudo. Você clica aqui em formatar como tabela, na página inicial, tá? Você vem aqui formatar como tabela. Eu vou escolher esse formato aqui. Aqui está mostrando todas as células que estão os campos que eu tenho na nossa base de dados. E está marcada a checkbox. Minha tabela tem cabeçalhos. A gente tem que manter os cabeçalhos, tá? Dá um OK. Pronto, ele criou a nossa tabela, né? Já com os cabeçalhos. Se eu dar 2 cliques aqui, ó, ele vai ajustando de acordo com a palavra que está aqui, né? Com o cabeçalho que está aqui. Eu vou mudar a área de atuação aqui, ó. Vou deixar só a área. Beleza? Feito isso, vamos partir agora para poder construir a nossa fórmula aqui avançada e o nosso sistema de busca. Vamos aqui na tabela, na nossa base, né? Vamos pegar o cabeçalho da base de dados que nós transformamos em tabela. Vem aqui na planilha de filtro, pode vir aqui na coluna 6, dá bem em diante. Eu vou colar isso aqui, ó. E eu vou aumentar aqui para poder caber os nomes, tá? Então vamos deixar assim por enquanto. Vou pegar essa primeira aqui
e vou transformar, mesclar elas todas para poder fazer o cabeçalho, né? Ou melhor, vou fazer a de baixo aqui. Mescla e centraliza. Aí eu vou aumentar o tamanho dele aqui. Vamos lá. Controle e cadastro de funcionários empresa. Tá vendo que ele está embaixo? Eu vou jogar para o meio aqui, ó, e vou aumentar o tamanho da fonte. Vou deixar com 18, tá bom. Negrito, cor branca, o texto e o fundo preto. Agora, eu vou vir aqui em inserir, ilustrações, vem formas, e eu vou pegar essa aqui com cantos arredondados, esse retângulo com cantos arredondados. Vou jogar ele aqui, ó. Que vai ser a nossa barra de pesquisa. Para arredondar mais os campos, pega essa bola amarela aqui, ó, e joga ela para baixo, e aí ela arredonda os campos todos, ok? Dá um Ctrl D para duplicar. Pego ela aqui. Vou vir em girar 90 graus para a esquerda. Vou vir em formato de forma, né? Vou editar a forma, alterar a forma. Aí eu venho aqui, ó, com um formato que tem cantos arredondados só em cima, ok? E aí ele fica para cá, ó, para a esquerda, com os cantos arredondados. Pega novamente essa bola amarela aqui, arrasta ela para cá, para ela arredondar os cantos, ok? Agora diminui o tamanho dela, o suficiente para ela caber aqui dentro, ó. Essa maior, eu vou vir com preenchimento da efeito de forma, né? Preenchimento. Vou deixar sem preenchimento. Efeito de forma, vem aqui em sombra, esse do meio aqui, ok? Agora vamos ajustar isso aqui para caber aqui dentro. Selecionei o errado, é esse aqui. Pronto, vamos deixar assim. Agora a gente vem aqui em exibir linhas de grade. A gente vai desmarcar para tirar as linhas de grade aqui do nosso projeto. Vamos aqui na tabela, na nossa base, né? Vamos pegar o cabeçalho da base de dados que nós transformamos em tabela. Vem aqui na planilha de filtro, pode vir aqui na coluna 6, da bem diante. Eu vou colar isso aqui, ó. E eu vou aumentar aqui para poder caber os nomes, tá? Então vamos deixar assim por enquanto. Vou pegar essa primeira aqui e vou transformar, mesclar elas todas para poder fazer o cabeçalho, né? Ou melhor, vou fazer a de baixo aqui. Mescla e centraliza. Aí eu vou aumentar o tamanho dele aqui. Vamos lá. Controle e cadastro de funcionários empresa. Tá vendo que ele está embaixo? Eu vou jogar para o meio aqui, ó, e vou aumentar o tamanho da fonte. Vou deixar com 18, tá bom. Negrito, cor branca, o texto e o fundo preto. Agora, eu vou vir aqui em inserir, ilustrações,
vem em formas e eu vou pegar essa aqui com cantos arredondados, esse retângulo com cantos arredondados. Vou jogar ele aqui, ó. Que vai ser a nossa barra de pesquisa. Para arredondar mais os campos, pega essa bola amarela aqui, ó, e joga ela para baixo e aí ela arredonda os campos todos, ok? Dá um Ctrl D para duplicar. Pego ela aqui. Vou vir em girar 90 graus para a esquerda. Vou vir em formato de forma, né? Vou editar a forma, alterar a forma. Aí eu venho aqui, ó, com um formato que tem cantos arredondados só em cima, ok? E aí ele fica para cá, ó, para a esquerda, com os cantos arredondados. Pega novamente essa bola amarela aqui, arrasta ela para cá, para ela arredondar os cantos, ok? Agora diminui o tamanho dela, o suficiente para ela caber aqui dentro, ó. Essa maior, eu vou vir com preenchimento efeito de forma, né? Preenchimento. Vou deixar sem preenchimento. Efeito de forma, vem aqui em sombra, esse do meio aqui, ok? Agora vamos ajustar isso aqui para caber aqui dentro. Selecionei o errado, é esse aqui. Pronto, vamos deixar assim. Agora a gente vem aqui em exibir linhas de grade. A gente vai desmarcar para tirar as linhas de grade aqui do nosso projeto. Agora eu vou inserir um ícone aqui, ó. Clica na aba inserir, ilustrações, ícones. Ele carrega a base de dados de ícones. Você pesquisa por lupa. Pega essa aqui, joga aqui no sistema, né? Vamos diminuir o tamanho dele, para que ele caiba ali. Vem aqui em preenchimento de gráfico, escolhe a cor branca, ok? Pode deixar assim. Agora nós vamos inserir controles ActiveX, né? E a barra de pesquisa. Para a gente fazer isso, a gente tem que estar com a aba de desenvolvedor ativa no Excel. Se você não tiver essa aba ativa aí, você vem aqui na aba de dados, botão direito, personalizar a faixa de opções, ele vai abrir o menu e vai estar desmarcada aqui a aba desenvolvedor, você habilita ela. Só isso, tá? E dá OK. Seleciona a barra de pesquisa, aperta Ctrl Shift, botão esquerdo do mouse e arrasta para o lado para ele fazer uma cópia aqui. Ok? Feito isso, a gente vai inserir controles ActiveX aqui agora. Na aba desenvolvedor, inserir botão de opção. Joga o botão aqui, tá? Deixa eu ajeitar ele aqui, né? Então esse aqui, o primeiro, a gente apaga o nome, vai ser nome completo. Clica com o botão direito nele, formatar controle, vínculo da célula, eu vou colocar a célula B1, tá? Ctrl Shift de novo aqui, ó, para duplicar ele, né? Esse aqui eu vou chamar de cargo. Deixa eu alinhar ele aqui. Ctrl Shift para o lado de novo. Esse aqui vai ser nível.
Enquanto ele está com o texto para você editar, você consegue arrastar ele. Para deixar mais ou menos espaçado aqui, tá? E Ctrl Shift para o lado. Esse vai ser a área. A gente colocou lá, a gente viu no começo da aula. Então, esse vai ser as 4 opções aqui de pesquisa, né? Vamos colocar mais uma? Ctrl Shift N. Ctrl Shift. Esse aqui vai ser Estado Civil. Vou aumentar o tamanho aqui, ó. Vamos ajustar. Vou dar uma dividida por igual aqui, gente. Pronto, vamos deixar assim. Tá vendo? Beleza. Agora vou inserir a nossa caixa de texto na barra de pesquisa. Vai mais uma vez em inserir controle de formulário. Seleciona aqui, caixa de texto. Tá? Um controle ActiveX. Joga aqui dentro. Vamos selecionar aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui no meio. E vou no botão direito, propriedades, vai alterar 2 propriedades aqui. A primeira é o Linked Cell, a gente vai linkar ela com A1, porque tudo que a gente digitar aqui vai aparecer em A1 aqui, precisa dessa linkagem, tá? E a gente vai tirar o efeito dela aqui, ó, vai deixar com 0, que é essa caixa de efeito em volta aqui, essa borda em volta, a gente coloca 0, aí ele tira lá, tá vendo? Ó, se eu sair do modo de design e digitar aqui, ó, tudo que eu digito aqui aparece na célula 1. Se você não quiser que apareça aqui, é só você mudar a fonte dela aqui, ó. Com a cor branca você oculta. Ok? Agora, preparada a base da nossa tabela, né, da nossa barra mágica de controle, vamos puxar agora, através das fórmulas, a nossa base de dados aqui, para poder aparecer e trabalhar com os filtros em cima das fórmulas compostas. Para a gente conseguir criar as fórmulas, a gente tem que saber o nome da nossa tabela, né? Então a gente vem aqui nessa planilha, vem aqui em tabela de design, tem o nome dela, tabela 1, renomeia ela para base mesmo, igual está aqui, ok? Ou o nome que você quiser utilizar. Beleza? Aí volta aqui no filtro. Então a gente vai utilizar essa primeira célula do ID aqui para poder puxar toda a fórmula que a gente precisa saber, tá? Para essa função ficar ativa, a gente vai utilizar fórmulas novas e compostas, tá? Fórmulas integradas umas nas outras. E ela só tem na versão Office 365. Nas outras versões dos Office não tem. São funções de fórmulas novas, funções e fórmulas novas que foram liberadas no Office 365, tá? Então você precisa ter ele instalado aí ou ter a licença online. Para começar, a primeira fórmula que a gente vai puxar é a filtro. Tá? Em que ele filtra. Ele retorna a matriz, incluir ou se vazia. Aonde é a matriz? É na base. A gente digita a base aqui, ela já apareceu a tabela. A gente vai buscar da base, tá? Ponto e vírgula. Vai entrar com outra função chamada enum.
outra fórmula, na verdade, né? Em que ele retorna um valor. A gente vai entrar com mais uma fórmula que é a procurar. Da onde a gente vai ter a referência para procurar? A nossa caixa de pesquisa aqui não está linkada com a célula 1, então tudo que a gente digitar aqui na caixa de pesquisa vai ser inserida na 1. Então a gente usa ela como referência, ok? Ponto e vírgula. E ela vai puxar da nossa base. Então, de novo, digita a base, puxa a base de dados, a tabela da base de dados. E agora a gente precisa ver as nossas sintaxes da tabela. Nome completo, cargo, nível, área. O primeiro não é nome completo. Como que a gente puxa as colunas da nossa base de dados? Abre chaves. Ele mostra todas as colunas que tem, seleciona a primeira, 2 cliques, fecha a chave. Vamos fechar agora os parênteses abertos, né? A gente abriu 2, coloca 2 de novo para poder fechar, ponto e vírgula. Agora falta a função de se vazia. A gente já fez a matriz, o incluir, e agora está em negrito aqui que a gente tem que incluir a função de vazia. Então, se está vazia, quando a gente vai escrever um texto no Excel, tem que abrir aspas, escrever o texto e fechar aspas para ele buscar aquela palavra que a gente colocou, aquela variável. Então, como vai deixar vazio, 2 aspas, mais um parênteses e dá Enter. Pronto, ele puxou toda a nossa tabela de banco de dados. Ó. Que a gente tem na base aqui, ok? A gente pode até esconder essa planilha aqui se quiser, ó. Ocultar. Ok? Já fica direto aqui, ó. Agora vamos trabalhar a nossa fórmula com as variáveis para puxar através da sintaxe que a gente colocou aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, ele está puxando por nome, certo? Vamos começar com a primeira filtro aqui, ó. Já filtrou. Ó, tá vendo? Ó. Já está fazendo a busca. Ok? Agora vamos colocar as variáveis aqui. Antes de inserir as outras variáveis da fórmula, vamos formatar essas colunas. A de salário, por exemplo, vamos colocar no formato de moeda. Formatar célula, né? Moeda. Vou centralizar aqui, ó, todos eles no meio da célula e na altura do meio da célula. E aí depois eu pego o adnome e coloco à esquerda. O restante fica tudo. Deixa eu jogar para cá isso. Para dar uma distribuída aqui melhor. Para inserir as outras sintaxes de busca, nós precisamos inserir a função C nessa fórmula aqui. Né? Lembrando que ela está linkada com o B12. Então, se eu selecionar o primeiro aqui, aparece o 1, ó, 2, 3, 4, 5. Tá vendo lá? O que precisa ser feito? Ó? Vou clicar na fórmula. Antes da palavra filtro, eu entro com a função C. A gente vai puxar de B1, que está ali, ok? B1 igual a 1. Por que igual a 1? Porque o número 1 está linkado o nome completo. Ponto e vírgula, filtro. A gente mantém o restante da fórmula toda e no final coloca ponto e vírgula. Vou apertar as teclas Alt e Enter. Aí eu consigo descer aqui, ó. Ok? Entro de novo com a função C. Porque eu quero buscar as outras variáveis aqui, tá? Vamos lá, B1 é igual a 2, 2 pontos, não, ponto e vírgula. Aí eu copio aqui a fórmula até o parênteses aqui, ó. Copiar, colo ela. E aqui eu vou mudar a próxima variável de busca.
A segunda é cargo. É só selecionar cargo aqui, ó. Ponto e vírgula. Alt Enter de novo para descer a linha. C. Vamos colocar nas outras variáveis. B1 é igual a 3. Aqui é 2, tá? Coloquei errado aqui, vamos modificar. 2 porque é o cargo que a gente quer puxar. 3 é porque é o nível agora. Ponto e vírgula. Não. Aqui, ó. Ctrl V. Aí a gente muda aqui, a gente quer puxar um nível. Nível. Ponto e vírgula, Alt Enter, C. B1 é igual a 4. Tá entendendo a lógica, pessoal? Cola o pedaço da fórmula que a gente fez, né? E aqui a gente vai para área, correto? Ponto e vírgula, Alt Enter, C, que é a última síntese que a gente vai puxar. B1 é igual a 5, ponto e vírgula, cola a fórmula, e aqui vai ser estado civil, que é o último. E aí a gente precisa fechar aqui. São 5 variáveis, então são 6 parênteses que vai fechar aqui, quer ver? 1, 2, 3. Quando ele ficar preto aqui, ó, 3, 6. Ele ficou preto no final, ele aceitou. Pronto, ó. Tá feita a fórmula. Eu cato aqui, jogo para cima de novo. E vamos agora testar o nosso sistema de cadastro que está completo. Vamos puxar pelo nome, né? Ó. Beleza? Vamos puxar pelo cargo. Colaborador, vendedor, vigilante, tá vendo? Motorista, estagiário, psicólogo, tá tudo funcionando. Gerente, tem que respeitar a letra maiúscula, minúscula na hora de puxar, tá? Vamos puxar pelo nível. 1, 2, 5, 4, 7, 6, 3, beleza? Agora pela área interna, tá vendo que está aparecendo tudo aqui, ó? Externo, deixa eu ver aqui se nessa base não tem híbrido. Reexibir. Aqui só tem interna e externa só. Eu não coloquei híbrido aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Híbrido. Alguns híbridos, beleza? E alguns home office. Só para a gente ter as opções lá. Oculta de novo. Vamos ver aqui. Híbrido apareceu lá. E home office. E por último, pelo estado civil. Todos casados, solteiros e divorciados. Beleza, pessoal? Então, dessa maneira a gente termina essa aula de hoje. Retornando com as nossas aulas de Excel, a gente vai tratar agora de Excel avançado, tá? Fórmulas novas avançadas, compostas. E vai ser mais um conteúdo novo aqui para o nosso canal no YouTube.
Se gostou, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Eu quero que você participe, é muito importante. Se valeu o seu like e você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para ficar informado de todo novo conteúdo. Se quiser apoiar a gente de uma forma mais abrangente, assina aí, clica aí no Seja Membro e escolhe um dos planos, opções que tem. Cada plano tem uma vantagem diferente. Compartilha para que mais pessoas tenham acesso, tá? Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, algum pedido de conteúdo de áudio, deixa aí embaixo aí nos comentários do vídeo. E muito obrigado a todos por mais uma aula. Em breve a gente está lançando o nosso curso Bobo para iniciantes e leigos, tá? A gente vai lançar no primeiro trimestre de 2025 ainda. Grande abraço, pessoal. Tchau.